Graça e paz, amigos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, reunido com alguns irmãos, escudeiros fiéis. Está aqui a minha esposa, a Bispa Delaine, Felipe Melo, Diaconisa Cida, Maicon, líder de célula, Diego, Eduardo e o Adelan. Nós estamos aqui para transmitir uma palavra de Deus para o seu coração, porque nesse tempo de crise não pode faltar a fé, a esperança, não pode faltar o amor. E a gente, como líderes espirituais, devemos sempre nos dirigir ao povo de Deus, alimentando o rebanho do Senhor. Deus não mandou pastor nenhum amar a igreja, Ele mandou a gente alimentar a igreja. E a melhor forma de alimentar a igreja é através da palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que fala acerca do tempo. E nós vamos mostrar que tempo é esse que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Todas as coisas que existem, Deus estabeleceu um início, um meio e um fim. Então, o fim, como o começo de todas as coisas, pertencem a Deus. Ele sabe todas as coisas, porque Ele é o Deus no passado, Ele é Deus no presente e Ele é Deus no futuro. Ele não está ligado nem condicionado ao nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, está escrito assim em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e há tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Esse é um tempo que nós somos aconselhados a não abraçar-se, a não apertar a mão. E é um tempo de afastamento. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e há um tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e há um tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Que Deus que do céu inspirou a sua palavra também carregue de aplicá-la aos nossos corações. A primeira coisa que eu quero dizer é quem escreveu esse livro foi Salomão, considerado o homem mais sábio de toda a história da humanidade. Escreveu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. E ele escreveu o livro de Cantares de Salomão, o livro de Provérbios e escreveu o livro de Eclesiastes. O livro de Cantares de Salomão, ele escreveu quando ainda estava bem jovem. Então ele fala muito de amor, fala muito de afeto, ainda está ali na paixão da vida. Depois ele escreve experiências já de um homem adulto. E aí ele escreve os livros de provérbios, os provérbios do livro de Provérbios.
E aí ele coloca situações importantíssimas acerca de como nós devemos viver e de como nós devemos proceder no dia a dia. E ele dá conselhos de experiências que ele viveu na adolescência. Mas o tempo mais importante na vida de Salomão foi o de Eclesiastes, porque aqui ele já é um homem maduro, ele já é um homem experiente. Então ele começa a falar de coisas que ele viveu e que ele não gostaria que outras pessoas vivessem. Então é muito interessante o livro de Eclesiastes. Eu poderia ler com você o capítulo 4, o capítulo 5, que vai nessas mesmas explicações aqui de que eu vou lhe dar. Então quando ele começa a explicar no capítulo 3 que Deus fez todas as coisas dentro de um tempo, ele está mostrando que o tempo é um fator determinante na vida de todo ser humano. No capítulo 4, ou melhor dizendo, ainda no capítulo 3, ele vai dizer assim no versículo 19: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, ele está dizendo, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, ou seja, tudo é passageiro, nada fica para sempre. Por que eu estou lendo sobre o tempo? Porque nesse período aí do coronavírus, a gente tem observado algumas pessoas entediadas, outras odiando esse tempo que elas estão sendo aconselhadas, que nós estamos sendo aconselhados a permanecer em casa. É bem verdade que tudo isso nos pegou de surpresa. Se eu disser para você que eu estava programado de não dirigir um culto em pleno domingo, eu vou estar mentindo. De logo que nós voltamos a realizar um culto no meio de semana, porque nós estávamos nos reunindo em células durante uns 8 meses, então voltando, porque Deus é bom o tempo todo. O que eu estou dizendo é que nada foge do controle de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Certamente em algum tempo Ele falou conosco, porque Deus não faz nada sem antes. As Escrituras Sagradas